A gente não para de se perguntar se a inteligência artificial está ficando mais inteligente. Mas, e se essa for a pergunta errada? E se essa nossa obsessão com a ideia de uma máquina pensante estiver, na verdade, nos distraindo de uma mudança muito mais profunda, uma que já está acontecendo agora mesmo? Olha que curioso, essa citação não é de um artigo recente. Ela é de 1950. E quem disse isso foi ninguém menos que Alan Turing. Peraí, se o próprio pai da computação moderna já tinha descartado essa pergunta há mais de 70 anos, por que a gente continua tão obcecado com ela até hoje? Pois é, essa reflexão do Turing abre a porta para uma ideia bem radical. Talvez a inteligência artificial não tenha, afinal de contas, muito a ver com inteligência. E se a gente estiver no caminho errado esse tempo todo, focando na métrica errada? Bom, o que se propõe aqui é uma nova forma de enxergar o verdadeiro poder da IA. Então, primeiro de tudo, vamos desconstruir essa ideia de inteligência e tentar entender por que ela pode ser uma verdadeira armadilha que nos distrai do que realmente importa. A distinção crucial está toda aqui. Pensa só num software de tradução. Ele não entende a poesia de Shakespeare do mesmo jeito que um especialista, nem de perto. Mas ele entrega uma tradução que funciona. O que importa é o resultado, não a consciência por trás dele. A IA que dá certo foca no o quê, não necessariamente no como do pensamento humano. E aqui a gente chega na ideia central do filósofo Luciano Floridi, que inspira essa análise. Para ele, a grande revolução da IA não é sobre criar inteligência, mas sim sobre conseguir separar a capacidade de agir da necessidade de ser inteligente. Essa é uma definição bem prática, quase mecânica. Um termostato, por exemplo, não sente frio, nem pensa sobre a temperatura, mas ele age de forma autônoma para atingir um objetivo. Essa é a essência da agência na IA. É uma ação com propósito, mas sem precisar de consciência ou de uma compreensão profunda. Essa analogia da lava-louças é simplesmente perfeita. A gente não se importa se a máquina entende de higiene. O que a gente valoriza são os pratos limpos. Com a IA, a lógica é a mesma. O que interessa é a eficácia do resultado final. Isso nos leva a uma questão fundamental. Ok, se a IA é mais como uma lava-louça superpotente do que um cérebro, de onde vem todo esse poder transformador dela? Se não estamos construindo superinteligências, o que a gente está construindo então? A resposta é surpreendente e, olha, muda tudo. O segredo do sucesso da IA não está na capacidade dela de se adaptar ao nosso mundo complexo, mas sim na nossa capacidade de adaptar o mundo para ela. O conceito por trás disso é o envelopamento. Pensa nisso como se fosse construir uma estrada para um carro. O carro não precisa saber andar na floresta se ele tiver uma pista pavimentada e bem sinalizada. Nós estamos pavimentando o mundo para a IA, criando esses envelopes onde ela pode operar com máxima eficiência. E esse processo está acontecendo ao nosso redor, muitas vezes de forma invisível. Desde os algoritmos que organizam a logística de um armazém, até o jeito como a gente interage em redes sociais, nós estamos o tempo todo criando habitats digitais perfeitos. E é nesses habitats que agentes de IA, mesmo sendo simples, conseguem realizar tarefas incrivelmente complexas. É exatamente aqui que a conversa muda. Se o foco não é a superinteligência, então o medo de uma rebelião de robôs acaba sendo uma distração. Os perigos reais são bem mais sutis e já estão aqui, nos problemas éticos criados por essa nova agência artificial que opera nesse nosso mundo envelopado. Então, como é que essa nova perspectiva da IA como agência redefine os desafios éticos que a gente enfrenta agora? Um dos maiores riscos já tem nome: bluewashing. É como se fosse o greenwashing da sustentabilidade, só que para a tecnologia. É a arte de usar a linguagem da ética para vender uma imagem de responsabilidade, mas sem o compromisso real por trás. Isso aparece de várias formas. Uma empresa que lança um código de ética de IA super vago para evitar a regulamentação, ou que promove uma ferramenta como imparcial, enquanto os dados por trás dela são totalmente enviesados. É uma cortina de fumaça ética para ganhar a confiança do público e, claro, economizar dinheiro. O ethics shirking é tipo um primo mais silencioso do bluewashing. É a negligência passiva, a decisão de não investir em segurança ou equidade porque não há um incentivo financeiro imediato. Mas, nos dois casos, o problema é o mesmo: uma falha em assumir a responsabilidade pela agência que estamos colocando no mundo. O que nos leva à questão mais crítica de todas. Se estamos liberando no mundo agentes autônomos que não são inteligentes, mas são extremamente poderosos, como a gente governa isso? Como garantimos que essa nova forma de agência trabalhe para nós e não contra nós? A solução não é só sobre programar uma IA ética.
é sobre criar todo um ecossistema digital responsável. A tecnologia é apenas a ferramenta. A governança é o manual de instruções que garante que ela seja usada para o bem. Não existe um botão de desligar mágico para a IA. A segurança vem de um sistema de freios e contrapesos. A gente precisa de processos claros, de responsabilidade, de transparência e, o mais importante, da garantia de que um ser humano sempre tenha a palavra final em decisões críticas. E este modelo de humanos no circuito nos dá um mapa bem claro. Precisamos de humanos antes do circuito, lá no design, pensando nos valores. Dentro do circuito para intervir quando for preciso, sobre o circuito para supervisionar e auditar, e crucialmente depois do circuito para garantir que as pessoas afetadas tenham direito a recurso e reparação quando algo der errado. No final das contas, o desafio da IA é um espelho. Ele reflete nossos valores, nossas prioridades, nossa visão de futuro. A questão de verdade não é se os robôs vão se rebelar, mas se nós seremos capazes de usar essas ferramentas poderosas para construir uma sociedade mais justa e mais humana. Então, a pergunta que fica no ar não é sobre o futuro da inteligência artificial, mas sobre o futuro que a gente quer construir com ela. A tecnologia é uma tela em branco. As escolhas que fazemos agora vão determinar se a gente printa uma obra-prima ou um desastre. E essa responsabilidade é inteiramente nossa.